Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, mas para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parecidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram
Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 2. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao crescimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas
esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para toda é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que o Senhor de todos os homens, principalmente dos fiéis, manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 5, acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas as que vivem em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filho, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbitério, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa de teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira podem ocultar-se. 1 Timóteo 6. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por digno de toda honra, porque o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas corrupções loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade, é apta na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempiterno. Amém. Mando aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.